Bem, gente, eu já vou ir apresentando o Rafa. Rafa e eu nos conhecemos há muitos e muitos anos. Somos amigos desde que a gente era bem jovem. E lá em Viamão City. São jovens. Obrigada, Mônica. Se você fosse minha aluna, você já Desde ganhava um ponto extra. Então faz um ano, cara. Um ano. Muito jovens. Um ano é super recente. Não, é recente. E, enfim, eu e o Rafa, a gente se conhece faz muito tempo e tive a sorte de conhecer ele logo que... Acho que antes de eu entrar na faculdade, né, Rafa? Uhum. Foi antes ainda. E, por sorte, seguimos amigos até quando der, né? Uhum. E o Rafa fez física na URGS, depois ele fez o mestrado na URGS também, doutorado em astrofísica na Espanha. E agora ele tem o PhD em astrofísica, está em Londres, trabalhando em King's College com Machine Learning. E que também, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, em algum momento vocês podem perguntar como é que um astrofísico foi parar na área da saúde e trabalhando com isso, com como é que as pessoas aprendem através de máquinas e tudo isso. É super interessante a pesquisa do Rafa. E hoje ele vai contar um pouco para nós sobre esse universo dos podcasts, que nem sempre é fácil de a gente navegar dentro disso. Todo mundo sabe que eles existem, mas às vezes é difícil de começar a entender como é que eles funcionam. Então o Rafa vai nos dar algumas dicas e um pouco de clareza dentro desse universo. Tudo contigo, Rafa. Diga. O outro Rafael vai se meter aqui. Queria só agradecer ao Rafael pela presença, por aceitar o convite do Instituto para participar da Semana do Brasil. Uma honra para a gente contar com ele, é um assunto super interessante para os nossos alunos e acho que para a gente também, né? Nós como professores. E eu vou ficar aqui atento. Eu estou trabalhando, mas eu estou aqui te escutando, viu, Rafa? Tá? Então, Tá todos bom. aqui atentos, tá? Eu vou escutar. O pessoal está entrando agora. Nesse momento, a gente já tem 18 pessoas na sala e o pessoal segue entrando. Estou vendo que a Karina está habilitando. Então, certamente, a gente vai ter um público bem legal aí para participar contigo, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a presença de todos. Muito obrigado. Vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação sobre o tema e a gente vai discutindo. Se vocês quiserem interromper e participando e tal, é tranquilo também. E aí a gente vai discutindo um pouco essas coisas. Como vocês veem, minha formação não tem nada a ver com o assunto, né? Ou seja, eu tenho zero qualificação para falar sobre isso, mas talvez a maior relação que tenha entre a minha formação e esse assunto é mais assim uma abordagem, um estilo de vida que tenha uma abordagem mais analítica, assim, né? Em que a gente tenta organizar as coisas de forma mais objetiva para até consumir os conteúdos que a gente consome na nossa vida diária. Então, contando para vocês um pouco como tudo começou, assim, a minha relação com o podcast. Eu sempre, desde pequeno, escutava rádio, assim, sempre que podia, mas aí depois eu tava nessas de pegar o ônibus em Viamão lá, que, tipo, esse ônibus é uma linha que tem 40 quilômetros de extensão e leva 2 horas. Então, eu às vezes pegava esse ônibus e estava lá 2 horas dentro do ônibus e eu não podia ler porque eu fico enjoado no ônibus. Então, eu tinha que estar escutando alguma coisa. E aí, eu consegui comprar um MP3 player na época, então eu baixava áudios desse site aqui, que já existia naquela época, que se chama Tu Inglês, que é um norte-americano ensinando inglês a partir do espanhol. Então eu já estava estudando espanhol naquela época também. E então para mim era muito útil, porque eu tinha os dois idiomas ali que eu ia aprendendo coisas da gramática do inglês através do espanhol
tudo fazia mais sentido. Então eu ia nessas viagens escutando esse podcast. Até se vocês, eu falo espanhol, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em espanhol também não tem problema. E aí depois, quando surgiu o podcast, eu automaticamente aderi às plataformas e tal, e fui aprendendo um pouco mais como usar. E aí para mim foi muito interessante, porque eu já tinha esse hábito assim, tipo, de preencher os meus tempos vazios com coisas para ficar escutando, sabe? Então o podcast desde já há muitos anos que tem sido assim um companheiro para todas as horas. E aí, o que eu queria falar para vocês um pouco, assim, de mais relevante, é, tipo, como escutar podcast, porque eu vejo que existe, assim, as pessoas às vezes usam plataformas que não são tão boas para o consumo dessa mídia, né? E acabam sendo limitadas em como elas conseguem acessar o conteúdo. Então, teve essa pesquisa do Ibope em 2019, mostrando que das pessoas que já ouviram podcast, 74% delas escutaram ou no YouTube ou no Spotify, né? A grande maioria. E na minha opinião, essas são as piores plataformas que tu pode usar para escutar podcast, sabe? Por algumas razões, algumas delas mais práticas e outras mais fundamentais, assim. Mas assim, para começar com as razões práticas, por exemplo, no YouTube, no Spotify, não é tão simples tu baixar os episódios para ter no teu celular ou em qualquer aparelho que tu escute. Então, o que vai acontecer é que, tipo, se tu tá no trem ou se tu tá em um lugar que não tenha internet, tu não vai conseguir escutar aquele podcast, né? E geralmente são nessas horas que você tá escutando, quando você tá, tipo, preso num lugar que geralmente não tem internet. E outra coisa é que é difícil tu manter um feed, é difícil tu manter uma lista de podcasts e receber os novos episódios nessas plataformas. Então, tem lá os teus podcasts favoritos e se tu não assina eles, tu não consegue receber quando eles lançam novos episódios, tá? E aí, qualquer uma dessas plataformas que estão listadas aqui, elas fazem isso, tá? Mas eu vou tentar convencer vocês de que o aplicativo mais interessante de usar é o Podcast Addict, tá? Ele tem algumas vantagens que eu vou mostrar para vocês. E depois também no final eu quero discutir um pouco assim sobre também um outro problema que tem mais filosófico de tentar sair do YouTube e do Spotify para escutar podcasts, né? Então, basicamente isso, quando tu entra lá na página do Podcast Addict, eles listam algumas vantagens que eles têm, mas essas vantagens aqui são meio que gerais de todos todos os tocadores de podcast, né? Por exemplo, que eles têm muitos podcasts, muitos audiolivros e coisas que tu pode acessar pelo aplicativo, que ele sincroniza a tua lista de podcast com a nuvem. Então, se tu tem um Google Drive, por exemplo, tu pode conectar ele à tua conta do Podcast Addict. E se tu muda de celular, por exemplo, tu leva toda a tua lista de podcasts junto contigo para o novo celular, entendeu? Tu não perde aquela lista e tal. Então, ele é mais fácil de manter, né? Tem essas coisas dos áudios que tu pode, tipo, conseguir amplificar o volume, fazer passar mais rápido para frente, né? Vocês vão ver que se vocês começarem a escutar bastante podcast, vocês vão escutando cada vez mais rápido ali, tipo, tu bota no 1.2 vezes, 1.3, quando vê, tu tá escutando 2 vezes mais rápido, né? É bom assim, porque tu consegue, tipo, consumir mais conteúdos, né? Tu vai treinando o teu ouvido. Enfim, tem várias coisas, entre elas essa que eu estava falando antes, que, tipo, ele detecta quando você está numa Wi-Fi, né? Então, quando você não está usando o teu 3G, está numa internet local,
ele usa a internet local para baixar os episódios dos podcasts que você segue. Então, depois, quando você não tem internet, esses episódios já estão baixados lá. E aí é fácil de configurar ali para, tipo, se você não quiser, se você tem pouca memória no celular, por exemplo, e aí não quer ter muitos podcasts, aí tem opções para, tipo, você ter só um episódio por cada um dos podcasts que você escuta, ou, tipo, depois de tantos dias, se eu não escutei esse episódio, ele vai ser automaticamente deletado para não ficar tipo acumulando podcasts na minha lista de que eu não vou escutar. Então ele tem todas essas funcionalidades que são muito melhores do que o YouTube ou o Spotify pode fazer. Mas elas são meio gerais de vários tocadores. O que eu realmente acho que é superior no Podcast Addict é que ele tem um sistema de linguagens, então tu pode marcar aqui que tu fala português, e aí ele vai te mostrar trendings e novos podcasts em português, vai te dar os top podcasts e tal, e qualquer idioma que você quiser, ele vai fazer a mesma coisa. E outra coisa que na verdade eu acho que é só para mostrar aqui, vocês teriam que clicar nesse ícone lá quando vocês abrem o aplicativo. Mas a outra coisa que eu acho mais importante de todas dentro do aplicativo é que ele te dá a possibilidade de fazer buscas por episódio. Então, todos os outros tocadores de podcast, se você faz uma busca lá, ele vai te devolver canais de podcast. Ele vai te devolver isso, né? Tipo, esses canais. Então, se não existe um canal sobre aquele assunto, ele não vai te devolver nada. Então, nesse caso aqui, eu procurei por Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire é popular o suficiente para ter seus próprios canais de podcast, tipo, canais que realmente falam sobre o pensamento de Paulo Freire. Mas se você buscasse sobre algum político ou algum outro filósofo menos conhecido, o que aconteceria é que não te sairia nenhum canal, né? E aí, nesse caso, no podcast eles vão te dar uma lista de todos os episódios de podcast em que aquele autor foi abordado, por exemplo. E aí pode ser um autor, pode ser uma palavra-chave, um assunto, qualquer coisa, né? Então ele te dá essa versatilidade de buscar nos episódios, né? E aí tu pode até conseguir escutar mais canais, porque tu percebe que eles falam sobre assuntos que te interessam, né? Então, isso que eu acho mais interessante sobre essa plataforma. E aí eu queria falar para vocês de alguns podcasts que eu escuto no Brasil e fazer um pouco de propaganda assim sobre alguns deles e estimular vocês que vocês procurem escutar esses podcasts. Vamos lá. Tipo, a minha ideia com essa apresentação não é ser neutro ou fazer uma abordagem geral do campo e apresentar né, de maneira neutra quais são os podcasts que existem no Brasil. Eu vou fazer um recorte muito pessoal daqueles podcasts que eu escuto, mas provavelmente isso vai dar uma boa ideia para vocês de quais são os assuntos e que tipo de abordagem existe nesse podcast. É claro que se vocês forem buscar por outros tipos de temática, vocês vão encontrar muitas coisas. Então, aqui, de repente, a minha ideia é apontar algumas portas para vocês, e aí vocês podem ter alguma ideia das coisas que existem, e aí buscar suas próprias portas ou entrar em alguma delas. Mas então, basicamente, vou começar aqui falando do Medicina em Debate, que é um podcast muito interessante, porque ele é levado por vários médicos que trabalham em diferentes partes do Brasil. Então, são médicos que trabalham, a maioria deles trabalha no SUS,
Então, eles têm tipo uma visão muito ampla da realidade da medicina no país. Então, quando eles estão falando sobre a situação agora da pandemia, por exemplo, eles não estão falando sem conhecimento, que nem a gente vê em muitas rádios, né? Isso é uma outra diferença muito importante do podcast para a rádio. Na rádio, tu está ouvindo a opinião de um jornalista que trabalha para uma empresa, né? E que tem uma linha editorial para falar sobre aquele assunto. Aqui no podcast, tu tem a oportunidade de escutar de médicos que estão trabalhando no campo e que estão em contato direto com aquela problemática e têm a formação adequada para falar disso. E com mais tempo, então eles vão conseguir apresentar os problemas de maneira muito mais profunda, né? O Chutando a Escada e o Anticast, eles são podcasts mais de tipo resumo de notícias, assim. Então eles falam sobre a política, notícias atuais, mas eles falam de maneira muito mais profunda, porque eles tipo têm uma formação muito mais sólida. Então, por exemplo, lá no Chutando a Escada, você vai ver que os hosts do podcast são 4 pessoas, 2 são doutores em relações internacionais e 2 são doutores em ciências políticas. Então, tipo, são pessoas que têm uma bagagem muito além de só ler as notícias para ti, né? Esses 2 podcasts aqui, o Salvo o Melhor Juízo e o Saindo da Caverna, eles são podcasts sobre direito. No Salvo do Melhor Juízo, tu tem um doutor em direito que sempre está trazendo professores das universidades para falar sobre temas específicos do direito. Então, tipo, tu tem lá a questão do impeachment da Dilma no Brasil. Então, vai ser feita uma abordagem disso com uma linha muito mais profunda com uma pessoa que é especialista em direito constitucional, entendeu? Em vez de ser só a opinião de um jornalista. Outra coisa, por exemplo, no Saindo da Caverna, essas 2 pessoas aqui, eles são juízes. Então, eles, tipo, trabalham diretamente com isso e têm uma opinião muito mais sólida do que apenas jornalistas que opinam. Tem alguma coisa contra jornalistas? Não. Por exemplo, no A Terra é Redonda e no 37 Graus, são jornalistas que fazem a pauta. Mas o que eles fazem é fazer tipo como se fossem mini documentários sobre diferentes temas. Então eles vão e fazem todo um trabalho investigativo sobre esses temas para te trazer um produto tipo com muito mais qualidade, com muito mais informação, entrevistando cientistas e tal. Alguém tinha alguma pergunta? Acho que eu ouvi. Senão, vou continuar um pouco mais. No Fronteiras das Ciências é um podcast da URGS, que são os professores de física da URGS, que falam sobre ciência em geral. Então, eles abordam várias coisas diferentes dentro do assunto de ciência, né? O Xadrez Verbal, ele é um podcast sobre relações, tipo, não, sobre notícias internacionais. Então, sempre fala sobre tudo que está acontecendo no mundo, muito mais, de maneira muito mais profunda do que a gente vê nas notícias, né? Então, é aquilo, a gente às vezes sai para nós, a relação China-Estados Unidos, e aí aquilo ali é notícia naquela semana. Mas no xadrez verbal, essas coisas são desenroladas, trabalhadas durante muito tempo, e cada semana eles vão te atualizando sobre coisas que estão acontecendo entre Índia e Paquistão, no Azerbaijão, na Europa, a questão do Brexit foi muito discutida aqui também. Então é bem mais profundo assim essas notícias do mundo. É até um podcast um pouco mais difícil de escutar porque às vezes tem 3 horas e meia. Uma E aí, pergunta. pergunta. Sim, eu queria saber que eu tenho acesso só com os podcasts da Ditch. Uhum. Eu só para celular ou para computador também? Então, no computador você não vai ter
tipo, ele tem o site deles lá, você pode ir escutar os podcasts lá no site, mas aí não vai ter essas mesmas funcionalidades que eu tava falando, dele, tipo, ir te informando quando saem novos podcasts e tal. Então seria mais um aplicativo para celular e tablet. Ok, obrigada. Ok. No computador, daí sim, talvez eu posso indicar um outro programa que se chama PodDR, que ele funciona bem também, te avisando. Ou talvez usar o Feedly, né? Eu posso mostrar para vocês depois que ele centraliza várias coisas, não só podcasts, mas também as notícias. Tá? Eu posso mandar para vocês o link. Tá? Então, mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar para vocês um pouco é assim, as vantagens de escutar esses programas, né? O Foro de Teresina e o Budejo, eles são podcasts do Nordeste, né? Então eles trazem também assim um pouco de cultura que a gente não vê, porque sai um pouco do eixo São Paulo, Rio, né? Então o Brasil ele tem uma centralização midiática muito forte no sul, sudeste, né? Então, o Foro de Teresina é mais sobre notícias e o Budejo é mais sobre cultura pop em geral. Então, mas eles são do Nordeste, então a abordagem é um pouco diferente. Tu consegue, tipo, olhar o Brasil por uma outra janela, sabe? Que eu acho bem importante. Depois tem podcasts de comédia também, que é o Decrépitos e o Hoje Tem, foram dois que eu selecionei aqui. Que, tipo, se você não tá com vontade de escutar todos esses especialistas falando sobre qualquer coisa e tá com a cabeça cheia, pode só escutar umas bobagens, que é interessante também. Aqui, o Vira Casacas, o Grama, o Rio que Todo Arrasta, o Revolu Show, o Questão de Classe e o Lado B do Rio, eles são podcasts marxistas, né? Então, cada um deles tem uma abordagem diferente. Por exemplo, o Lado B do Rio, ele tem uma abordagem que é mais de notícias mesmo, enquanto o Revolution ele tem uma abordagem que é mais teórica, mas todos esses podcasts têm uma abordagem muito mais marxista, assim, então tu vê com muito mais densidade uma análise da realidade do que está acontecendo no Brasil. Então, tipo assim, em vez de falar só sobre as notícias da semana, que foi encontrado dinheiro na cueca de alguém, é tipo uma discussão de quais são as estruturas que estão se mantendo de trás disso, como é que o Brasil se desenvolveu como país para chegar a estar como está, entendeu? Então, é muito interessante também. Por exemplo, no Vira Casacas, recentemente eles falaram sobre um livro do Mark Fisher, que é o livro sobre realismo capitalista, né? Essa questão de que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo, né? Então ele tem um livro sobre isso e aí eles discutem isso no Vira Casacas, por exemplo, né? A gente tem o Benzina, que é uma coisa que eu acho muito importante para quem está tentando entender o Brasil. O Benzina, ele é um podcast sobre religiões afro, principalmente Umbanda. Então, é muito interessante porque tem vários elementos da nossa cultura que estão intrinsecamente ligados com as questões das religiões de matriz africana, ainda que a gente não seja aderente dessas religiões, né? Nossa cultura perpassa toda essa tradição. E então é muito interessante escutar esse podcast, eu recomendo muito. O Olhares e o Grifa são podcasts feministas, então, de novo, é uma abordagem feminista de vários assuntos, né? O Rap em Debate é um podcast sobre rap no Brasil,
que é um elemento da cultura brasileira que é super importante e está cada vez maior. Então, eu recomendo demais, é bom demais esse podcast. Aqui, essa pantera com o microfone é o pessoal do Lado Black, tá? Que é um podcast sobre cultura negra e sobre pessoas negras falando sobre a visão delas de mundo. Então, é muito interessante, né? A questão de como ser negro no Brasil e tudo isso, né? É extremamente importante. Aqui, a Inédita Pamonha, Filosofia Pop, são podcasts de filosofia. O Inédita Pamonha é o podcast do professor Clóvis de Barros Filho, ele é professor da USP, e ele faz nesse podcast uma abordagem que é muito humorística, muito acessível, assim, né? Ele é uma pessoa que tenta trazer a filosofia com uma abordagem muito popular, sabe? Então eu recomendo muito, assim, para quem gosta de desafiar o pensamento, escutar um pouco o Inédita Pamonha. E o Filosofia Pop, ele já é um podcast mais denso, assim, já para quem gosta mesmo de filosofia e quer escutar coisas mais profundas sobre filosofia, sobre autores em concreto. Então eles pegam um episódio inteiro e ficam destrinchando o pensamento de alguém. É interessante. O Projeto Humanos é um dos melhores podcasts do Brasil, tá? Eu diria. E ele tem 4 temporadas, cada temporada é sobre um tema diferente, mas a moral do podcast é ser contar uma história de maneira envolvente. Os podcasts mais famosos nos Estados Unidos são assim, né? São de uma rádio que se chama NPR, e eles criaram o Serial e o This American Life, que são podcasts que são muito famosos, que te contam histórias reais, mas te contam elas de maneira muito envolvente, sabe? Tu quer muito saber o que aconteceu com essas pessoas, né? E o Projeto Humanos é assim, são todas histórias reais. A última temporada é sobre um caso de um assassinato que teve no Paraná, e aí ele faz toda uma análise do julgamento dessas pessoas, né, e do que aconteceu no crime, enfim, coisas mais minuciosas, assim, de como é que foi a autópsia, o que se descobriu, sabe? Então, tipo, ele é um pouco pesado, mas é muito interessante. O Modus Operandi, ele é um podcast mais de true crime, que daí vai nessa pegada, assim, de pegar vários casos, assim, que aconteceram no Brasil que ficaram famosos e contar, tipo, aquela história, assim, né? Tipo, sei lá, enfim, pessoas que tem gente que gosta desse tipo de conteúdo. Eu coloquei mais porque ele, tipo, eu até não escuto muito, mas ele é muito bem feito, assim, no sentido de que é muito bem editado e eles têm toda uma narrativa, assim, que te envolve naquela coisa, assim, tipo, aquele crime. E aí também, para fechar, eu falaria mais, assim, para sair um pouco, assim, dessa coisa mais acadêmica, de doutores falando sobre coisas. Falar sobre os podcasts dos movimentos sociais também. A gente tem o podcast do Movimento Sem Terra. Então, tem muitas pessoas que são militantes, que estão lá na linha de frente, né, enfrentando vários problemas do nosso estado, né? E aí tu escuta assim dessas pessoas e que estão ali. O Pode Ocupar e o Hoje na Luta são podcasts do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E é muito interessante também, porque discute desde das coisas que estão acontecendo com eles, até a visão mais básica, assim, de pessoas que estão vivendo essa realidade e o que eles pensam sobre o coronavírus, como é que eles estão se protegendo, sabe? Então, todas essas questões, assim, de tipo,
eu não acho que a gente só tenha que escutar pessoas que têm doutorado em coisas, mas, tipo, se você vai escutar alguma coisa por 1 hora, que seja de opinião de uma pessoa que ou é especializada no assunto ou que viva aquilo no seu cotidiano, né? Então, eu acho que esses podcasts que eu trago aqui, eles resumem bem isso, assim, podcasts de pessoas altamente especializadas ou de pessoas que estão altamente envolvidas nesses cenários para falar sobre esses assuntos, né? Então, são muito mais do que opiniões, assim. E por último, assim, para abrir algumas janelas para vocês encontrarem outros podcasts que eu não falei, eu falo de algumas produtoras de podcasts, tá? A gente tem o Anticast, que é a produtora lá do Projeto Humanos e do Anticast, que na verdade é uma coleção de vários podcasts que se juntaram mais ou menos organicamente para criar essa plataforma. Então, não é que exista uma empresa por trás dele, né? Já outras plataformas, tipo outras produtoras, tipo o Jornal da USP, ou a Folha de São Paulo, ou a Rádio Piauí, são tipo uma empresa que tem uma linha editorial e que cria vários podcasts sobre diversos temas. Mas quando tu está escutando os podcasts ali, tu tem que saber que eles têm uma linha editorial que é a linha editorial daquele jornal, né? Então, a Central 3 é mais orgânica, né? É mais podcasts orgânicos que se uniram, tá? E o B9 também é uma empresa, assim como o Nexo, tá? E a Rádio Guarda-Chuva. Então, tipo, de repente você pode ou não estar alinhado com a linha editorial deles, mas enfim, eles têm, digamos que por participar, por ser feitos dentro dessas produtoras, eles são um pouco menos livres do que podcasts que são totalmente livres, né? Por último, a outra plataforma que vocês podem encontrar podcasts é uma iniciativa logo que começou o governo do Bolsonaro e que começaram a surgir, né, vários problemas, várias manifestações de fascismo no nosso país, né? Os podcasters, né, o pessoal da mídia se uniu para fazer uma lista dos podcasts antifascistas, né? Então existe essa plataforma, tá? Eu vou passar o link dessa apresentação para vocês e daí tudo aqui é clicável, vocês podem clicar para ir no site e aí vai sair o site da Podosfera Antifascista e aí vocês podem ir lá e aí tem, tipo, por diferentes categorias, quais podcasts que tem essa linha, né, de se opor a esse levante fascista que a gente está vivendo. E por último, falar para vocês da questão do financiamento desses podcasts, tá? Porque assim, no YouTube, se você tem um canal de YouTube, as pessoas veem os vídeos e você recebe pela publicidade, por exemplo, né? Nos podcasts isso não acontece. Não importa se o Xadrez Verbal tiver 200, 300 mil views por episódio, eles não ganham nada com isso. Então, o que a maioria dos podcasts faz é pedir por financiamento coletivo. Então, eles pedem que tu vá lá e faça uma doação para o podcast. Então, tu vê aqui, por exemplo, na plataforma do Padrinho, tu faz uma subscrição lá e aí tu vai dar, tipo, R$ 5 por mês para o podcast. E aí, por exemplo, o Xadrez Verbal é um dos que mais ganha e ele ganha tipo R$ 18.000 por mês dos seus padrinhos, né? O lado B do Rio, R$ 6.570. E aqui tem o Projeto Humanos, que eu tinha comentado antes também, levanta R$ 8.000 por mês. Então, isso tudo são pessoas que vão lá e doam dinheiro voluntariamente para que esses projetos se mantenham. Então, isso também garante uma certa independência
desses canais de mídia. Eles não estão tão alinhados a uma pauta de uma empresa que eles precisam estar de acordo para poder seguir fazendo o trabalho deles. Tá? E aí eu fecharia com algumas reflexões sobre o nosso uso da internet e que eu acho que o podcast nos ajuda a usar a internet de maneira mais livre. Então, eu deixo essas perguntas mais como provocações para vocês, né? Perguntas retóricas, assim, para vocês pensarem e analisar se a maneira como vocês têm usado a internet é uma maneira livre, né? Eu acho que em algum grau nenhum de nós é totalmente livre na internet, mas talvez fazer essas perguntas nos ajude a ter um pouco mais de liberdade, né? Que é tipo, quantos sites eu acesso por dia ou por semana, né? Quantos desses sites que eu acesso são redes sociais, portais de notícias ou canais de streaming, né? Que são YouTube ou Netflix, sabe? Por que que eu pergunto isso? Porque dentro das redes sociais e dentro dos portais de notícias, canais de streaming, não sou eu que decido o que eu vejo. Quem decide o que eu vejo são as plataformas, é o algoritmo deles que determina o que vai aparecer para mim. Então eu não tenho autonomia total em que conteúdo eu estou recebendo, né? O conteúdo que eu consumo, sou eu que seleciono ele, né? Eu acho que na maioria das vezes não, né? E o que a gente pode fazer para aumentar a nossa liberdade no meio digital, né? Então, existem algumas coisas e escutar podcast eu argumentaria que é uma delas, tá? E aí eu comentaria 2 episódios que foi feito pelo lado Black, que eu tinha comentado antes, que são episódios que discutem como o Spotify, que eu tinha comentado antes, que tem problemas mais fundamentais com o Spotify, que além de te mostrar, sempre interromper o teu podcast com um anúncio ou né, ter todos aqueles problemas de selecionar quais podcasts que vão aparecer ali para ti escutar quando você entra na plataforma. O Spotify agora ele está comprando os podcasts, comprando a exclusividade deles. Então, os podcasts só vão poder estar online no Spotify, não vão estar em nenhuma outra plataforma, tá? Isso é um problema sério, porque cada vez o que eles querem? Eles querem concentrar os podcasts na mídia, na plataforma deles, e aí agora eles estão pagando bem. Eles pagam um bom valor para as pessoas se venderem e irem para lá. Só que daí, quando tiverem 90 e pico por cento dos usuários dentro do Spotify, eles vão começar a pagar cada vez menos para os produtores de conteúdo. E aí eles não vão ter mais como sair da plataforma, porque já todo mundo só sabe escutar podcasts pelo Spotify. E aí, eles vão poder também fazer uma curadoria e uma linha editorial, que nem acontece no YouTube. Existem vários problemas de que se tu aborda certos assuntos no YouTube, o teu vídeo ele não vai ter o mesmo alcance do que outros assuntos, né? E de repente palavras-chave que tu usa são detectadas para ir ranqueando o teu vídeo como menos desejável para estar nas melhores páginas, né? Então o algoritmo começa a selecionar o que vai ser entregue para as pessoas, tá? Então esses 2 episódios do lado Black, eles detalham bem qual é o problema disso e o problema do Spotify, quais são os desafios para manter a mídia independente, né? Então, já que eu não tenho muita qualificação para falar para você sobre podcast, eu deixo aqui quem faz podcast contar um pouco para vocês a história disso e como se faz podcast e qual a situação do podcast atualmente. Tá? E por último,
eu vou recomendar para vocês esses 2 documentários que são relacionados a essa última reflexão sobre o nosso uso da internet. Esse da esquerda é O Menino da Internet, é o nome dele em português. E esse rapaz aqui é o Aaron Swartz. Eu tenho para mim que ele é um Disculpa, grande... no estoy consiguiendo ver las imágenes que vos está describiendo. Son las imágenes do podcast. No sé si ok. acontece con o resto, mas acho que... Tá ve- Para mim aparece normal, de repente. Eu também. Sim. De repente a conexão, Fátima. Para mí es normal también. Se ve. Normal. Normal. Talvez esperamos um pouquinho, eu vou voltar e vou ir para frente de novo, daí talvez... Pode ser sua conexão da internet. Sim. Mas se não, eu descrevo as imagens, são só o cartaz dos filmes, tá? E um dos filmes é O Menino da Internet, que protagoniza o Aaron Swartz, onde ele fala sobre, tipo, a vida dele inteira foi perceber que existia esse problema da internet e lutar contra ele. Então foi uma das pessoas que mais tentou encontrar uma solução para o problema da liberdade da internet, tá? Então vou tentar não dar muito spoiler sobre a história, mas é uma história muito comovente, muito forte, que deveria nos inspirar muito a fazer o possível para defender a nossa democracia, tanto na vida real como no mundo digital. E o outro documentário que eu sugiro que vocês vejam é o documentário que se chama Privacidade Hackeada. Em inglês se chama The Great Hack, que ele fala sobre como as redes sociais foram utilizadas para manipular as eleições, tanto do Brexit quanto nos Estados Unidos. E ele chega a tocar um pouco a questão das eleições do Brasil, mas é de maneira um pouco breve. Mas ele fala disso também. E para fechar, vou recomendar para vocês um podcast que eu tenho mais autoridade para recomendar, porque ele era o podcast da universidade onde eu fiz meu doutorado, que é na Espanha, se chama Coffee Break, Señal y Ruido, e o que eles fazem é falar sobre ciência em geral, mas mais especificamente sobre astronomia e astrofísica, porque ele é na Universidade de Astrofísica lá, né, o podcast do Instituto de Astrofísica. Ele passa em várias rádios, é um podcast de altíssima qualidade, e para quem quer saber mais sobre ciência, recomendo muito, vale a pena. Agora, essa semana teve o lance da Prêmio Nobel para os buracos negros, e então eles abordam isso também lá no podcast, contam detalhes para quem quiser saber mais sobre os buracos negros e tal, tá bem interessante. E aí eu fecharia aqui e abriria para vocês perguntar, e aí pode ser tanto sobre os podcasts, sobre essas questões da internet. Deixo aqui para vocês meu e-mail e meu site. Ali no meu site vocês têm outras redes sociais que vocês podem entrar em contato comigo. Se vocês quiserem qualquer dica ou conversar sobre qualquer coisa, estamos aí abertos. Obrigada. Obrigado Muito a vocês. interessante, Rafael, obrigada. Ia dizer que o iPhone está implementando as plataformas assim, dizem eles que são mais para que seu cliente tenha uma pesquisa mais sobre o que ele gosta, já seja de roupas, de tudo. Então, isso faz mais de o consumismo. Sim, exatamente. É mais importante o consumo do que o acesso à informação, Mas é né? muito Então, limitado. e a gente, a nossa geração, a gente
cresceu um pouco nesse ambiente em que a gente pensou, pelo menos eu, né, e as pessoas que eu conheci, a gente tinha um pouco de uma visão de liberdade dentro da internet. A gente via a internet como uma ferramenta de liberdade, né, de abertura, assim. E a gente está vendo que cada vez mais a internet está virando uma televisão. A gente liga e olha os canais que estão passando. Sim, eu acho que isso, não sei se o pessoal compartilha dessa opinião, assim, mas eu vejo o meu consumo na internet muito associado a isso, sabe? Achar que a gente vive dentro de um universo de liberdade e eu tenho acesso a todo o conteúdo que eu quero, mas não é bem assim, sabe? A gente está atrelado a um monte de outras coisas e o problema é justamente ter essa falsa sensação de que a gente está no controle. E não tá. E não tá, porque todo esse lance dos algoritmos que a gente vive ouvindo falar e ninguém sabe direito o que eles são, só sabe que eles determinam o conteúdo que a gente vai ter acesso. É interessante ouvir isso, sabe? Dá um choque de realidade, eu acho. É, totalmente. Inclusive, Rafa, já que tu é dessa área da ciência, como é que funciona isso do algoritmo? Tem como a gente burlar esse sistema? Tem como fugir disso? Ou usando a internet e rede social e os sites que a gente usa, não tem como escapar? Então, é muito difícil, né? O que a gente pode fazer, no máximo, é evitar dar informação desnecessária para esses aplicativos e plataformas, né? Então, por exemplo, lá no Facebook, muitas vezes tem aquele tipo de brincadeira que é assim, qual que personagem do Game of Thrones você é? Ou tipo, quem é o seu próximo marido, sabe? Esse tipo de corrente, ele é usado para pegar suas informações. Cada vez que você clicar lá, uma empresa diferente está coletando as suas informações e usando isso no banco de dados deles. Então a gente pode no máximo fazer isso. Mas eu não gosto muito dessa ideia de que as pessoas precisam se educar a aprender a usar a internet. A internet ela já deveria ser intrinsecamente mais livre e essas coisas deveriam ser proibidas já de antemão. Tipo, não é razoável obrigar o usuário que ele entenda as filigranas dos algoritmos para saber o que está acontecendo ali, né? Então acho que é um pouco por aí. Existem coisas que a gente pode fazer, várias, mas elas são pouco efetivas na grande estrutura. Eu mandei para vocês no chat a apresentação, se vocês quiserem ver. Eu acho que ali vocês vão poder ver todas essas informações, se vocês quiserem. Mas vamos lá, gente. Participem. Eu quedei gelada com isso de que tudo no Facebook também que uma faz como graça, tenha tudo também o acesso para livre. É horrível, né? Como que já a gente não tem privacidade para nada. Porque a internet, no meu caso, eu tenho toda a minha família lá no interior, então sempre tenho que usar e sempre por esse lado, né? E é difícil que uno tenha que limitar para isso. Sim, é difícil. Sim, talvez Você que Perdão? tem
conhecimentos na área do machine learning e, por o que eu vi, é muito conhecedor dos mercados e tudo isso. Você acha que no futuro vamos todos ficar sem trabalho? Então, é bastante possível. Eu acho que assim, já não é mais uma questão se as máquinas vão substituir as pessoas. Eu acho que isso já está posto e a gente já está vendo isso acontecer. A única questão que sobra responder é se o benefício dessas máquinas estarem fazendo o nosso trabalho vai chegar a todos ou vai chegar a um punhado de pessoas. No jeito que a gente tem a estrutura do capitalismo agora no mundo, a gente está vendo o mundo caminhar para uma situação em que as pessoas vão estar sem trabalho e sem acesso a esses recursos também. Então, é cada vez mais necessária a gente pensar na questão do universal income, né? Um pagamento universal para todas as pessoas, que tu tenha um salário, independente de você ter um emprego ou não, e que te garanta as tuas mínimas condições de vida, porque em 30, 40 anos a gente vai ver o desemprego crescendo cada vez mais, porque cada vez mais esses algoritmos e essas máquinas vão ser mais e mais capazes de substituir as pessoas, né? Então a gente precisa pensar soluções que desconcentrem os resultados de fazer a produção ficar cada vez mais eficiente, que é o que todo mundo quer, na verdade. Mais perguntas aí, pessoal? Aproveitem. Alguém tem vontade de ir para o Brasil? Agora não. Tá difícil. Há muito Covid agora no Brasil. Tá complicado, né, gente? Tá muito complicado. É verdade. Tá Não certo, é melhor vocês momento. têm que esperar passar. Desfrute de frio no Londres. Sim. Então tá, pessoal, eu preparei para vocês também. Não sei se vocês estão interessados, podem fazer uma votação aí. Eu tinha preparado um pedacinho de cada podcast e daí duraria tipo uns 5 minutos. Se vocês quiserem, eu posso colocar para vocês ouvirem. E aí vocês têm uma ideia assim do conteúdo de alguns podcasts. Tem interesse? Bom. Não tem interesse? Sim. Eu não Sim. tenho. Então tá, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Rafa, enquanto tu tá compartilhando, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses podcasts que tu mostrou para nós e tudo, tem algum deles que tu indicaria, assim, especialmente para alguém que está aprendendo idiomas? Ou tu acha que tem mais a ver com o conteúdo do que com a maneira como eles falam? Pensando assim no aluno que tá aprendendo idioma e de repente ainda tem algumas barreiras para vencer, sabe? Então, eu acho que assim, tem alguns podcasts que têm uma linguagem mais acessível, mais do que acessível. Eu acho que assim, quando a gente está aprendendo um idioma, às vezes é mais fácil a gente entender uma pessoa que fala de maneira técnica do que uma pessoa que fala de maneira mais livre, cotidiana, né? Então, assim, aqueles podcasts sobre direito, por exemplo, eles são podcasts em que as pessoas que falam ali falam de maneira muito formal. Então, é mais fácil de entender para uma pessoa que está aprendendo o idioma
do que se você for lá escutar o Budejo, por exemplo, que às vezes tem uma drag queen falando com gírias super paulistas, sabe? E, tipo, que é mais complicado, entendeu? Então, eu acho isso. Mas outra coisa que eu acho importante é que, assim, a gente sempre presta mais atenção quando a gente gosta do assunto. Então, se é um assunto que é relevante para mim, eu boto mais atenção em pegar o fio da conversa. Então, às vezes, eu não entendi 3 ou 4 palavras, ou até, tipo, uma frase ou 2 inteiras, tipo, um pedaço de um diálogo que eu não entendi. Mas eu tô interessado no que o podcast está falando. Então, tipo, eu continuo prestando atenção e sigo escutando. E quando é um assunto que a gente não gosta, que não nos interessa, quando tu começa a já não entender, tua cabeça já vai para outro lado e daqui a pouco passou 20 minutos de podcast e tu não escutou nada do que estavam falando ali, né? Tipo, o que às vezes é importante também quando tu tá aprendendo um idioma, ficar só escutando, assim, recebendo, porque às vezes te ajuda ao que o teu cérebro se acostume com alguns sons que tu não está acostumado. Então tem também uma importância. Mas eu recomendo que vocês busquem alguma coisa que vocês gostem. Mais alguma coisa? Posso dar o play? Tá? Ele vai ficar aparecendo aqui qual é o podcast que tá rolando, tá? Ah, travou aqui. Ah. Agora sim. Tu compartilhou com o som, Rafa? Ah, tá bom. Eu vou ter que sair, tá? Peraí. Ah. Tá, perdão. Relaxa, isso acontece em aula também, fica tranquilo. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ir aqui, compartilhar. E... compartilhar com o som. Share. Tá, foi. Agora vai. Eu já senti vergonha tá certo? Pelas minhas deficiências culturais. Hoje eu sinto um misto de raiva e tristeza, Flávio, porque a vida é uma só e eu não vou ser capaz de, nessa vida, suprir todas as minhas deficiências culturais. Tem tanto livro, tem tanto filme bom, né, cara? Você não fica meio puto de não conseguir ler tudo? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso é o legal da vida, né? É aquela frase que você citou aqui, que era sempre dita pelo Eduardo Galeano, né? Serve para isso, serve para caminhar, né? É por isso que a gente continua caminhando, continua buscando, realmente. Você sente vergonha de não ter lido algumas obras, você devia sentir vergonha de achar que o U2 é a melhor banda de todos os tempos. Isso é motivo para se envergonhar. Muitos companheiros tomam o marxismo como uma fórmula genérica. Infelizmente, não vai aqui nenhuma comparação do mesmo grau de horror, mas é mais ou menos como essa gente que se reputa conservadora, e é uma gente que de conservador não tem nada, é gente que fala palavrão, é gente que é dado a baixarias, enfim, não tem nenhuma relação com conservadorismo. Isso é no campo da direita. E no campo da esquerda, todo mundo mais ou menos gosta de Marx, mas na hora em que alguém fala de revolução, a pessoa anda de lado, anda que nem caranguejo. Então não adianta ser marxista desse jeito. Eu tomei um propósito. Esta é a minha construção intelectual de lembrar que o problema central não é um erro do neoliberalismo. O João destacou na sua leitura do meu Crise e Golpe esta insistência que eu tenho em dizer, em dar o nome correto ao problema. O problema é capitalismo. O neoliberalismo é a casca do problema. Claro
toda aquela e todo aquele que concordarem comigo que o neoliberalismo é problemático já é um companheiro de luta, uma companheira de luta, dado que boa parte das pessoas está pleiteando a privatização do Banco do Brasil. Paulo Guedes assim quer. Então, quem não quer privatizar o Banco do Brasil, de antemão já é meu amigo, de antemão já convido para a luta. Mas é muito pouco. Isto não quer dizer quase nada. Porque, em especial, se nós não colocarmos o nome correto ao problema, nós estaremos lutando contra os problemas errados. Se todos os bolsonaristas nas mídias sociais, segundo o levantamento da Arquimedes, deram uma lavada nos lavajatistas, aí 70% das manifestações descendo o pau no Supremo, por um ato que é, em última instância, provocado por uma lei que foi proposta pelo governo Bolsonaro, pelo inocente útil, nem tão inocente, mas muito útil, Sérgio Moro, que foi engolido pelo governo e pelo Centrão, porque foi um deputado do Centrão que mudou o artigo da proposta dele e inverteu o significado. E deixou ele vendido porque mudou o espírito do que ele queria propor e o Bolsonaro não vetou, apesar dele ter pedido isso, porque, obviamente, o Bolsonaro sempre esteve comprometido com o Centrão, ao contrário do que ele gosta de dizer. Ele sempre foi a velha política. Então, quer dizer, o Supremo deu uma rajada nos próprios pés com a R15, se enfraqueceu politicamente, o bolsonarismo se uniu, o Bolsonaro fez o erro original e está faturando com ele politicamente. Quer dizer, é sensacional, né? E o maior traficante do país está solto. Eu, 19, eu comecei a malhar, e aí me inscrevi, matriculei numa academia lá em Vitória, aí tava malhando e eu encontrei, acho que foi logo na primeira semana, um cara que era meu colega, tipo de 6ª série da escola, assim, e eu não via ele há muito tempo, e ele tava imenso de forte, assim, o cara que tava malhando muito há muitos anos, ele deve ter começado na 6ª série, e aí com uns 18 ele tava gigante. E aí ele me viu lá e ele falou, pô, cara, que bom te ver aqui. A gente se cumprimentou e ele falou, que bom te ver aqui. É isso, cara, tem que malhar, tem que malhar, tem que malhar. Ele falou umas 9 vezes, tem que malhar, tem que malhar. E aí, depois desse dia, eu nunca mais voltei na academia, porque essa motivação dele, ele falando tem que malhar repetidamente, eu fiquei pensando, cara, não tem que malhar. É o que ele escolheu, né? Claramente não tem. E, professor, vamos avançar um pouquinho. Eu queria falar sobre burocracia. Isso é um palavrão para muita gente, né? E virou quase que um senso comum falar que o Brasil é excessivamente burocrático, que toda atividade econômica é cheia de, enfim, entraves e entraves. E em vários sentidos isso é verdade, e a gente tem que entender também o que está por trás disso, que a burocracia às vezes é mais um projeto do que um defeito, né? Mas eu queria também entender uma outra faceta, que é qual é o ponto positivo da burocracia, porque há isso. Eu vejo que é problemático viver num mundo com muita burocracia, mas me parece que é muito mais seguro para o cidadão comum viver num mundo em que há burocracia, logo previsibilidade da ação do Estado, do que viver num mundo sem burocracia em que as coisas caminham de acordo com o vento político cotidiano. Como que você vê o papel da burocracia e o que é a burocracia e como que a gente entende isso? Coisa, Sócrates não se lavava. Normal, para quem não volta para casa, não é fácil mesmo de se lavar. Aliás, eu me pergunto como é que nessa época, 4 séculos antes de Cristo, as pessoas se lavavam, né? Será que elas se esfregavam? Será que tinha uma coisa que caía de cima como a gente tem? Será que era imersão? Como era? Não tenho ideia. Os historiadores devem saber, mas eles não falam. Por quê? Porque quem tomava banho não era Sócrates. Eram pessoas Zé Ruela e desconhecidas. Então, é claro, o fodão da história não tomava banho. Então, é assim que ficou. Como é que as pessoas se lavavam? Não sabemos. Thor Ragnarok, né, tinha a Valkyria, tinha uma cena no filme em que ela fazia uma menção à bissexualidade dela, e essa cena foi cortada do filme. Eu não sei, talvez, eles falam que agora vai ter, né, tipo, que isso vai entrar na história e tudo mais. Mas, e aí, é sempre aquele papo de sempre, né, é porque aquilo ali não era importante pra história. Mas quando você coloca o Guardiões da Galáxia lá, o Peter Quill acordando do lado de uma mulher, aquilo ali também não é importante pra história, mas por ser hétero, tá lá, é considerado normal, né? E aí quando é gay, aí não é importante. Não é importante, precisa de uma explicação, precisa ser importante pra história, precisa isso, precisa daquilo. Você começa a colocar um monte de limitação ali. A burocracia pra ser gay. Burocracia pra ser gay.
Então era isso, um pedacinho aí de alguns dos podcasts. Eu parar de compartilhar a tela aqui para dar para vocês uma pequena visão assim das coisas possíveis que tem por aí. É claro que, de novo, né, esses são os meus gostos pessoais. Tem podcast para todos os gostos. Vocês podem ir lá e procurar e você vai encontrar né, muitas coisas. Até estava comentando com a Karina antes de que eu evitei fazer assim uma passagem pelos 10 mais escutados ou coisa assim, porque esses são os que vocês naturalmente vão acabar tropeçando neles assim. Mas esses que eu mostrei para vocês assim são bons podcasts que talvez vocês não encontrassem tão facilmente. Fica a recomendação. Então, uma pergunta, Rafael. Sim. Para escutar os podcasts, há que ter uma app, há que baixar alguma coisa. Eu sou de terror na tecnologia. Não entendo nada, desculpa. Sim, não, pode perguntar, eu vou tentar, na medida do possível, te explicar. Você tem um celular, que pode ser um Android ou um da Apple, né? O Android, geralmente, o que ele tem é a Google Play lá, que é aquele quadradinho branco, que é onde você baixa os seus aplicativos. Se você for ali e escrever Podcast Addict, tá? Vou escrever aqui no chat, só para você ter. Se você digitar ali, isso, você vai encontrar esse aplicativo. Ele é grátis, você baixa ele, e aí ali dentro dele vai ter um mais, quando você abrir ele, vai ter um sinalzinho de mais ali, que é para você buscar os podcasts no seu aplicativo. E daí você vai usar ele, e aí você vai usar ele para procurar esses podcasts, e vai ter um sinalzinho ali, tipo de ver, assim, sabe? Tipo, você marcar o podcast. E daí, quando você clicar naquilo ali, você vai estar seguindo esse podcast. Deixa eu compartilhar aqui a tela para você ver que tinha na apresentação. Rafa, enquanto tu compartilha, deixa eu aproveitar e perguntar. Tu disse que esse podcast ele é de graça. Esse tocador é de graça. E ele é sempre de graça ou ele tem uma limitação de conteúdo? Não, ele é sempre de graça. A única diferença, você pode pagar a versão premium, mas a única diferença é que na versão que não é premium, sai aqui embaixo dessa vista, bem pequeno, assim, um banner de publicidade. Tipo, quase imperceptível. Isso Mas também... Sim, sim. Isso também é como outras apps que têm algoritmo que, por exemplo, vai sugerir para mim as coisas que eu estou escutando, outras similares ou não? Ou só eu tenho que buscar? Então, ele tem nessa área aqui, se você for você abre ele, você vai ali na área de busca, tá? Aí ele vai aparecer para você essa janela com os podcasts que estão sendo muito vistos agora, né? Muito escutados agora. E daí aqui embaixo ele vai ter uns que são tops para você, assim, baseado no que você escuta. Mas é só aqui que isso vai sair. Normalmente você vai ter que buscar por eles, né? E aí você vai aqui, clica nessa lupa que aparece aqui, e aí vai aparecer os canais. Quando você vê os canais, se você clicar nesse V aqui, que a gente está vendo, você assina ele.
Então, por exemplo, esse canal aqui lançou seu último podcast há 5 dias atrás. Então, é provável que ele tenha uma frequência assim de uma vez por semana. Então, é provável que semana que vem ele vai lançar outro podcast e aí você vai receber ele no seu feed lá normal, vai aparecer na sua playlist, digamos, o podcast. Aí você só vai dar play. E quando você faz a busca por episódio, daí você pode clicar aqui nessa setinha para baixo que ele vai fazer o download no seu aparelho. Então é isso, eu acho que tipo assim, o mais prático é ter no celular esse aplicativo, e daí você sempre tá com o podcast ali disponível. Aí você tá num deslocamento, lavando uma louça, cozinhando alguma coisa, limpando a casa, eu tô sempre fazendo essas coisas escutando um podcast. Bem, bem. São programas especialmente feitos para podcast, estos, ou são programas de rádio, por exemplo, não? Entre outras coisas, que subem ali? Sim. Todos esses que eu mostrei para vocês são exclusivamente podcasts. Eles só existem nessa plataforma, ou eles estão até no YouTube, mas eles estão como tipo, eles botam lá porque muita gente o escuta pelo YouTube, mas eles não são outra coisa. Existem sim programas que são de programas de rádio que são colocados ali, e aí você vai ver várias dessas empresas, tipo Folha de São Paulo, essas coisas, eles fazem isso. E também tem canais de YouTube que também transformam seus podcasts, seus vídeos em podcast e colocam eles aqui. Então, realmente tem esse cross-platform de algumas delas, né? Essa ligação. Mas esses aqui são exclusivamente podcasts. E eu diria que a maioria dos podcasts disponíveis são só podcasts, né? Mas sim, tem, por exemplo, o Señal de Ruído, ele passa em várias rádios. E são só de escutar, não? Não tem... Só de escutar. E aí, de novo, às vezes algum deles faz uma live no YouTube e daí aparece, mas é como nós aqui conversando, e daí eles gravam e aí botam lá. No geral é isso, mas nenhum deles vai ter tá comprometido assim que não posso. Agora falando aqui, eu lembrei de uma que falaram no Vira Casacas. O Vira Casacas é um podcast do Rio Grande do Sul. E lá no Sul a gente toma o mate também, né? Então vocês acham que vão entender essa piada que eles estavam falando, que eles até colocam podcast no YouTube, mas escutar podcast no YouTube é que nem esquentar a água do mate no micro-ondas. Tem gente que faz, mas está errado. Como se cortou? Se entrecortou? Quem escuta podcast en YouTube, ¿qué? É como esquentar a água do mate no micro-ondas. Pode fazer, mas não é o certo de fazer, né? Bem. Pensando para fazer o chimarrão, né? Muito bom, muito bom. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Bom, então eu queria muito agradecer ao Rafa por ter feito essa conversa com a gente. Acho que foi muito interessante, não só para descobrir esse universo dos podcasts, mas também para a gente refletir um pouco sobre
a maneira como a gente consome a internet e que tipo de usuário da internet nós somos. E para fazer um consumo mais ativo disso, né? Tudo bem, usar, como você disse antes, assim, os algoritmos estão aí, mas vamos ouvir aquilo e vamos buscar, vamos se esforçar para encontrar conteúdos que fujam um pouco do que está ali no top 10 do Spotify. E muito, muito, muito obrigada por ter participado, Rafa, foi demais. Eu sou uma fã do Rafa há muito, muito tempo e fico muito feliz em poder compartilhar ele com vocês. Muitas conversas filosóficas começaram assim, falando de um assunto e a gente ia e terminava falando do universo. E eu acho que é ótimo isso para a gente se permitir pensar, assim, a gente vive numa correria tão grande, sempre pensando no trabalho, no que a gente vai fazer depois, e às vezes não tem esse momento para parar e para refletir no todo, sabe? E é legal a gente ter esse momento. Muito obrigada, Rafa. Obrigada a você. Obrigada, pessoal, por aparecer aí e me escutar por todo esse tempo. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês aí. Boa noite para ti aí em Londres, Rafa. Põe um casaco que tá frio. Boa noite. E muito obrigada, muito interessante. Boa noite, muito obrigado pela palestra. Graças. Falou. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Karina. Tchau, Mônica.